Os irmãos podem abrir em João 5, 30, 47. Pastor, então vamos ler novamente, não vamos ler o capítulo todo 5, já carreguei, pastor. Vamos ler do versículo 30 ao 47. O sermão é à volta, principalmente do 31 ao 47, o 30 é mais um versículo de transição. Então, os irmãos que quiserem, puderem ficar de pé, como reverência para com Deus e sua santa palavra, que é a verdade, e que ele diz num salmo que ele colocou acima do seu próprio nome. Eu creio que isto é tremendo. Ele colocou a sua palavra acima do seu próprio nome. E a sua palavra, na verdade, é quem nos revela o seu nome. Não é? Então vamos ler. João 5, 30 a 47. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós. Porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresseis em Moisés, crerias em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Amém. Os irmãos podem sentar. Dar as boas-vindas às vidas que vieram. Bom dia. Bom dia. Se quiserem... Não tenho que pedir desculpa. Sim, graças a Deus que vieram. Possam ser edificados. Lemos João 5, se quiserem abrir, se tiverem Bíblias e quiserem abrir, João 5, 30 a 47. Irmãos, eu quero começar por ir mais à frente, João 14, 6, e dizer assim, dizer o que Jesus disse. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Irmãos, isto são umas declarações tremendas. E é lícito nós buscarmos realmente credenciais para entender se aquilo que as pessoas nos dizem é verdade. E quanto mais alguém que diz que é o Filho de Deus, que é o Salvador do mundo, que foi enviado pelo Pai, que é um com o Pai, nós devemos pensar, este homem não está a dizer uma coisa qualquer. Não é? Então é lícito nós procurarmos credenciais. Não devemos acreditar simplesmente porque sim. Não é? Então, irmãos, quais são os testemunhos de Jesus? Quais são as suas credenciais? E se estes testemunhos são credíveis, devemos perguntar porquê é que tantos homens não creem nele, não creem no que ele diz, não creem na sua bendita palavra e o rejeitam. E no fundo é sobre isto que nós vamos falar hoje. Então, Jesus curou um paralítico, que era paralítico há 38 anos, no tanque de Betesda, entre muitos paralíticos. O pastor Jonathan pregou sobre isso, até o versículo 29. E ele fez isso no sábado. Ele fazia isso praticamente em vários dias, mas parece até que ele gostava de fazer no sábado. E os fariseus, sabendo disso, começaram a persegui-lo. Bem, este homem curou no sábado, ele não está a obedecer a Deus. E confrontaram Jesus. E Jesus, eu não estou a desobedecer a Deus. E ele disse mais, que eles ficaram ainda mais preocupados, mais enfurecidos e procuravam ainda mais matá-lo. Mas ele começou a dizer, não, eu sou Deus, eu sou um com Deus, eu sou um com o Pai, eu faço sempre a sua vontade. Aquilo que eu estou a fazer é a vontade do Pai. Eu tenho a mente do Pai, eu julgo segundo a sua vontade, eu tenho o mesmo poder do Pai. Ele tem a vida em si mesmo e deu a mim também dar a vida a quem eu quero dar a vida. Então ele continua essa discussão. Ele diz também que será ele que julgará, o Pai lhe deu todo o juízo, e ele julgará os vivos e os mortos. E ele continua então essa discussão com ele.
com eles. E nós vamos procurar analisar neste sermão essa discussão. Ele começa então no versículo 30. Ele diz, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo porque não busca a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Jesus ratifica aqui novamente a unidade com o Pai, que Ele é um com Ele. Que Ele julga segundo o julgamento do Pai, que o seu juízo é justo. Ele sempre busca a vontade do Pai, que o enviou, e o Pai entregou todo o juízo ao Filho. E, de certa maneira, o Filho ele é a pedra da esquina, ele é a base do juízo. Tanto que ele disse assim, quem não honra o Filho, não honra o Pai. Ou seja, quem não honra o Filho que Ele enviou, não pense que está a honrar a Deus. Não podem honrar Deus o Pai sem honrarem o Filho. Ele disse isso no versículo 22 e 23 deste mesmo capítulo. No versículo 31 ele diz, se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Isto pode pensar, mas Jesus está a dizer que o seu testemunho não é verdadeiro, está a dizer que as palavras que eles dizem não é verdade. Mas mais à frente, falando provavelmente com estes homens também, e talvez outros judeus, ele diz assim, no versículo 8, disseram-lhe, pois, os fariseus, tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes, ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. E se na verdade eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo e de mim mesmo também testifica o Pai que me enviou. Isto está em João 8, 13 a 18. Então nós vemos aqui que para os judeus o testemunho de um só homem não era válido. Isto está em Deuteronômio 19, 15. E eles pensavam assim, eles tinham esta mentalidade por causa da lei dada por Deus através de Moisés, em que diz assim, uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado. Seja qual for o pecado que cometeu, pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas, se estabelecerá o facto. Por isso é que Jesus diz aqui, se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Eu sei que vocês pensam assim. Ele continua. Há outro que testifica de mim. Vocês querem testemunhos, não é? 2 ou 3 testemunhos. Há outro que testifica de mim. E sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Ele está a falar do Pai. O Pai testifica do Filho. É o maior de todos os testemunhos. E Deus não pode mentir. Mas o próprio Deus Pai aponta então 3 testemunhos, dá 3 testemunhos do Filho. Eles criam 2 ou 3 testemunhos. E ele dá realmente 3 testemunhos aqui do Filho, como a lei exige. Não que Deus deva alguma coisa ao homem. O primeiro testemunho que o Pai dá, que ele aponta e que nós vamos ler sobre isso, é o testemunho de João Batista. João Batista foi enviado por Deus. João foi um milagre na vida de Zacarias e Isabel. Eles eram velhos como Abraão, já não podiam ter filhos, foi um milagre. Foi cheio do Espírito Santo, diz a palavra, desde o ventre materno. Ele é enviado pelo Pai, ele é um testemunho do Pai. Jesus disse em Lucas 7, 27, este é aquele de quem está escrito, eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparar diante de ti o teu caminho. Quem é que envia? O Pai. Então ele continua, ele diz, vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Estes mesmos homens enviaram uma delegação a João, que está no capítulo 1, para perguntar quem és tu? Ele disse, eu não sou o Cristo. Eu venho diante dele preparar-lhe o caminho, não sou digno nem de desatar a correia das suas alparcas. Ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isto é o testemunho de João, o testemunho que o Pai deu através de João. Ele é o Cristo, ele é o Salvador do mundo, ele é aquele, eu batizo com água para o arrependimento, mas virá ele, Jesus Cristo, e ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele separará o trigo da palha. Ele salvará o seu povo para si, juntará no celeiro, como eu disse, e lançará, é Jesus que lançará no inferno todos aqueles que não creem, todos aqueles que não serão salvos. Este é o testemunho de João, muito resumidamente. E ele continua e ele diz, eu porém não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Ele está a dizer, eu creio que ele está a dizer, eu não necessito testemunho dos homens. Eu estou-vos a dizer isto porque vocês precisam de ouvir isto para que possam ser salvos. Aí nós temos tendência sempre todos a ir com preconceitos, não que sejam errados, mas com preconceitos para olhar a palavra. E a verdade é que Jesus está aqui a dizer, eu digo isto para que vos salveis. E temos que lembrar que Deus amou o seu povo em Cristo. Jesus é amor. Jesus obedeceu ao Pai. Ele teve que amar o próximo como a si mesmo. Ele está a ser misericordioso com estes homens. Ele está a dizer, eu não digo isto por causa de mim mesmo. Nós tanto podemos ir com preconceitos calvinistas como com preconceitos arminianos para com a palavra. Mas não devemos ir assim. Devemos olhar para a palavra, não esquecendo todo, a floresta, poder olhar para as árvores, para a árvore em particular, mas olhando para a árvore não esquecer a floresta e olhando para a floresta não deixar de ver a árvore. Mas Jesus está a dizer, eu não preciso de testemunho dos homens, eu estou a dizer isto para que vos salveis. Irmãos, todos nós necessitamos crer neste testemunho de João Batista. Que Jesus é o Cristo, é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo por um motivo
no Antigo Testamento. É o que batiza com o Espírito Santo, é o que regenera. É Ele que envia o Espírito Santo que nos regenera, que nos santifica. É Ele que julgará os vivos e os mortos. Nós precisamos crer no testemunho de João Batista. Todos nós. E ele continua, ele diz, ele era a candeia, a lâmpada que ardia e iluminava. E vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Conforme o apóstolo João nos diz no primeiro capítulo deste Evangelho, falando de João Batista, ele diz assim: houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Então ele era a candeia, ele não era a luz. Ele era a candeia que mostrava a luz. A luz era a sua mensagem era Cristo. E Jesus está a dizer, ele era a candeia que ardia, ele ardia fulgurantemente. Toda a gente foi após João Batista. Não havia um profeta há centenas de anos. E apareceu um profeta. Todos aceitavam João Batista como profeta. E estes homens aceitaram também. Mas ele diz que eles se alegraram por um pouco de tempo. Provavelmente João Batista, nesta altura que Jesus falava que ele já devia ser morto, mas eu creio que não é por isso que ele diz. Porque estes homens esperavam um Messias. Ele estava a anunciar um Messias. Mas eles esperavam um Messias político. Um Messias que iria restabelecer, tirar Israel das mãos dos romanos. Mas quando eles começaram a perceber que este Messias exigia arrependimento e fé genuína, eles deixaram de se alegrar. Quando João Batista, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Eles deixaram de se alegrar com este testemunho. Jesus continua então e ele diz: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. Jesus aponta agora então para outro testemunho do Pai. As obras que o Pai lhe deu. Eu creio que, no geral, as obras é toda a sua vida. Talvez desde o nascimento miraculoso, a sua vida de perfeita obediência ao Pai, o sacrifício perfeito que Ele fez na cruz, a sua ressurreição, a ascensão aos céus e agora a intercessão pelos santos. Mas aqui especificamente Ele está a falar dos milagres. Ele tinha acabado de curar um paralítico que era paralítico há 38 anos. Ninguém nunca fez isto. O cego de nascença que lhe perguntam, ele diz: mas eu não sei, vocês estão aqui a perseguir este homem, mas dizer que ele está a pecar porque curou no sábado, a mesma conversa outra vez, mas nunca se viu ninguém a dar visto aos cegos. Isto são sinais, ele tem que vir de Deus. O próprio Nicodemos disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, nós vemos que Jesus está a dizer que estes sinais, estes milagres, são sinais do Pai para testificar que Ele é o Filho de Deus, que Ele é um com Ele. Alguém que diz crer na Bíblia, mas não acredita no milagre, eu não queria dizer, mas eu não encontro outra palavra, é estúpido, não é? Se queremos um Deus que criou todas as coisas. E se nós queremos que Jesus ressuscitou, não há maior milagre do que esse. Jesus ressuscitou. Não há maior milagre do que esse. Vejamos o que Paulo diz aos Coríntios. 1 Coríntios 15, 3-6. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez mais por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Naquela altura estavam a questionar a ressurreição em Corinto, e voltava a dizer: vocês não creem na ressurreição? Vão lá a Jerusalém, uma vez apareceu mais de 500 pessoas, alguns já morrem, mas a maior parte deles vive. Vão-lhes perguntar: vocês não creem nisto? Estão a dizer que Jesus não ressuscitou? E ele também diz: se Jesus não ressuscitou, ainda permanecemos no nosso pecado. Isto é a base do cristianismo. Jesus veio, morreu e ressuscitou pelo perdão dos nossos pecados, de todo aquele que crê. Estes mesmos homens, eles souberam da ressurreição. Os soldados contaram da ressurreição. E eles pagaram aos soldados, a Bíblia diz que eles pagaram aos soldados para eles inventarem a mentira de que os discípulos tinham tirado o corpo. E diz que essa mentira prevaleceu entre os judeus. Irmãos, como é que estes homens... Como é que o homem não crê diante de tais factos? Jesus, no último capítulo de João, vamos reparar o que João diz, porque é que este livro foi escrito. No capítulo 20, o penúltimo capítulo, diz assim: e 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, e chega à tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu-lhe e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. E João, o apóstolo João, continua dizendo: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, os sinais, os milagres que o Pai fez pelo Espírito Santo no Filho, servem para testificar que Ele é o Filho de Deus e que nós creiamos no seu nome.
Ele continua, Jesus, e diz assim: e o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. Mais uma vez ele volta a ressaltar que o Pai é quem testifica dele. E ele começa, de certa maneira, a prepará-lo já para o maior de todos os testemunhos, que ele falará a seguir. E Jesus aqui parece mais uma vez fazer um contraste entre eles e ele. Porque ele diz: vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. No entanto, Jesus veio do seu Pai. Ele ouviu a sua voz. Tudo o que o Pai sabe, ele ouviu do Pai. E ele viu o seu parecer. Por exemplo, Filipe, quando Jesus diz que vai se apartar, depois diz que enviará o Consolador, Filipe diz assim: mostra-nos o Pai. Eles começam a ficar preocupados: vais-nos deixar sozinhos? E Filipe diz: mostra-nos o Pai, se nos basta. E Jesus responde: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê em mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Porque Ele é a revelação do Pai. Ele estava no seio do Pai. João 1,18, o início deste livro, diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, isso revelou. Então há este contraste sempre entre Jesus e nós, Jesus e os homens, e aqui Jesus e estes judeus. A mim parece-me também que há aqui uma referência à voz de Deus. Os profetas, os pais, Jacó, Abraão, ouviram a voz de Deus. E principalmente, creio que os discípulos, João Batista, os discípulos do Monte da Transfiguração e João Batista, quando batizou Jesus Cristo, a voz do Pai se ouviu: este é o meu Filho amado, em quem me compraz. Ou uma tradução possível: em quem estou totalmente satisfeito. Mas estes homens nunca ouviram a sua voz. E nunca viram o seu parecer. E Jesus continua e diz: e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes. Porque nós, irmãos, agora, nós ouvimos a voz de Deus e conhecemos o parecer de Deus, vemos o parecer de Deus apenas pela sua palavra, se o Espírito Santo nos iluminar. Mas ele diz: a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes, que é ele, Jesus Cristo. Ele começa então a dar razões para a descrença destes homens. E o coração destes judeus era como na parábola que Jesus fala da semeadura. Era um terreno rochoso, que não podia dar fruto. É necessário que Deus tire o coração de pedra e coloque o coração de carne. O coração destes homens não era fértil. Por isso, a sua palavra, a palavra de Deus, não permanecia no seu coração. E por isso eles não podiam crer. Todo o homem é naturalmente assim, irmãos. A não ser até que pelo novo nascimento ele nasça de novo. A palavra de Deus não entra, não penetra. Nós podemos entendê-la, mas ela não entra. Nós não queremos nela, nós não a amamos. Então ele começa falando sobre o maior de todos os testemunhos, que é os testemunhos o testemunho das Escrituras. E lembrar, irmãos, que as Escrituras aqui eram o Antigo Testamento, não havia Novo Testamento. O Novo Testamento estava a começar. Eram as palavras de Jesus, que foram escritas pelos apóstolos, graças a Deus. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para teres de vida, para terdes vida. Esta palavra, examinais, no grego, tanto pode estar no indicativo, que é examinais, ou no imperativo. Examinai. A versão King James, por exemplo, coloca examinai as Escrituras, como se Jesus estivesse a dar uma ordem, a dizer a eles: vocês já examinam as Escrituras, mas examinem ainda melhor, já que vocês cuidam ter nelas a vida eterna. E realmente, Deus nos ordena a examinar as Escrituras cuidadosamente. A palavra implica também como um leão que está em busca da presa. Mas eu creio que aqui faz mais sentido o indicativo. Jesus está a descrever o que eles faziam. Examinais as Escrituras porque cuidais de ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Estes homens realmente faziam isso. Eles estudavam as Escrituras, mas ao que consta, a sua interpretação das Escrituras era defeituosa. Eles procuravam colocar as suas opiniões, as suas tradições à interpretação que eles faziam da palavra. Ele está a referir: vocês examinam as Escrituras, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras e cuidam ter nelas a vida eterna. E realmente a vida eterna está nas Escrituras, mas a vida eterna está em mim. A vida eterna está em Jesus Cristo. E vocês não creem em mim. Elas falam de mim, mas vocês não creem em mim. As Escrituras, o Antigo Testamento realmente testifica de Jesus, desde o início ao fim. Logo em Gênesis, da semente, uma palavra de juízo a Satanás, à serpente, a Satanás que estava na serpente, e uma promessa logo a Adão e Eva e a toda a humanidade. Há condenação, certamente morrereis, e daí todos nós nascemos mortos em pecados e delitos, mas logo ali, da semente da mulher, nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. E na cruz Jesus o fez. A Abraão, o Cordeiro de Deus, a Páscoa, toda a lei cerimonial, todos os sacrifícios apontam para Jesus, os profetas profetizaram de Jesus. Jesus é o assunto das Escrituras. Por isso ele diz: vocês examinam cuidadosamente as Escrituras porque querem ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, de certa maneira,
está-lhes a dizer, não é que as Escrituras não sejam suficientes. Não é que as Escrituras não bastam. Não é que elas não sejam claras. Não é que vocês não tenham inteligência suficiente. Não é que faltem testemunhos credíveis. Não é isso. Não é por isso que vocês querem. Não é o ambiente, não é as circunstâncias externas. Não. O que é então? E não quereis vir a mim para teres de vida. Esta é a razão, irmãos. Porque o homem não crê. O homem naturalmente não quer ir a Cristo. Não quer ir a Deus. O homem naturalmente não quer ir a Deus para ter vida. Esta é a condição natural de todo o homem, de todos os filhos de Adão. O homem não quer a Deus. O problema do homem é a sua vontade. Uma vontade caída, é o seu arbítrio. Tanto se fala no livre-arbítrio, mas o arbítrio do homem é caído. O arbítrio do homem está corrompido pelo pecado. Satanás cega o entendimento do homem para que, como diz em 2 Coríntios, lhe não respondesse à luz do Evangelho da glória de Cristo. Mas Satanás cega o homem porque a sua natureza é inimiga de Deus. Ela é contrária a Deus e não quer a Deus. Senão Satanás não poderia cegar. Romanos 8,7 diz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. E Paulo também em Efésios 4:17-18 expressa perfeitamente esta razão da incredulidade do homem aos Efésios. E a nós também. Diz assim, e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente, ou na futilidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, com o entendimento obscurecido, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles. Porquê? Pela dureza do seu coração. O homem não entende, o homem não crê por causa da dureza do seu coração. Este é o problema, esta é a razão da descrença. É a nossa natureza. Temos um coração de pedra, somos inimigos de Deus. E Jesus prossegue então o seu discurso em que são destes homens e lhes declara a verdade sobre eles. E ele diz assim, eu não recebo glória dos homens, mas eu bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. E Jesus, naturalmente, ele não recebe a glória dos homens, como nós vemos aqui por estes homens. Porque, naturalmente, o homem não glorifica a Deus. E quem não honra o Filho, quem não honra Jesus, não honra a Deus. Naturalmente, o homem não vai fazer isso. Mas ele também não busca a glória humana, porque há uma glória caída, uma glória humana, a glória dos homens. Uma glória egoísta, as honras egoístas dos homens. Honras idólatras. Honras que a humanidade dá. Nós estamos num mundo em que vemos programas como os ídolos, tudo e mais alguma coisa para exaltar o homem e os adolescentes e querem ser famosos. E porquê? O homem anseia por estas honras. Mas Jesus está a dizer, eu não recebo glória dos homens. De certa maneira, eu creio que ele sabendo todas as coisas, ele está a falar com estes homens de acordo com o seu pensamento. Ele está a dizer, vocês pensam que eu sou um blasfemador, que eu sou um homem que estou em busca da glória dos homens, da glória caída dos homens? Vocês pensam que eu tenho aqui uma agenda secreta para receber glória? Mas não, não é isso. Eu já tenho a glória de Deus. E Jesus só é realmente glorificado pelo homem quando Deus é glorificado. E Deus só é glorificado quando o Filho é honrado. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. E, no entanto, ele anseia isto, que o Pai seja glorificado ao glorificarem o Filho. Mas não é a glória caída que aqueles homens querem. Isaías 42:5-8 diz assim, assim diz o Senhor, assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e espraiou a terra e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Está a falar de Jesus. Eu te tomarei pela mão. Eu te guardarei e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eu não dá a glória, Deus Pai não dá a glória a outrem, a não ser a seu Filho, Jesus. E o Filho não dá a glória a outro, a não ser ao Pai. Jesus orando ao Pai pelos discípulos, todos os seus discípulos, incluindo nós, aqueles que pela palavra dos discípulos haveriam de crer, em oração 17, ele diz assim, ele ora ao Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele já tem essa glória. Ele despojou-se das prerrogativas de ser Deus para vir e salvar o seu povo. Mas ele está a dizer, eu não preciso. Vocês pensam que eu anseio por essa glória e por isso não querem crer em mim? Pensam que eu fico chateado porque vocês não me dão as honras que eu quero? Não, eu não recebo glória dos homens. Eu já tenho a glória de Deus. E Jesus está a dizer, esta não é a razão porque vocês não creem. Não é porque vocês julgam que eu busco a glória dos homens. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço. Ele continua a dar razões. Que não tendes em vós o amor de Deus. Isto é o raciocínio de Jesus. Vocês não creem em mim porque não têm em vós o amor de Deus. Isto é mais uma razão universal para todo o homem.
não temos em nós o amor de Deus. O homem natural não ama a Deus. O homem natural não quer ir a Deus e não ama a Deus. Pelo contrário, odeia a Deus. O Deus verdadeiro pode dizer, não, eu amo a Deus. Há tempos que eu falei com algumas pessoas, houve algumas pessoas que não, eu amo a Deus, eu acredito em Deus, mas o homem ama um Deus que é um Deus feito no seu coração, como João Calvino disse, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E o homem natural pode dizer que ama a Deus, mas é um Deus que é a sua imagem e semelhança. Se a gente lhes apresenta o Deus verdadeiro, não, que Deus é esse. Eu não posso aceitar um Deus assim, porque o homem não ama a Deus. Naturalmente não tem em si o amor de Deus. Muitos também dizem seguir a Cristo, mas é um falso Cristo. Não é o verdadeiro Cristo. Não é o Cristo que as Escrituras falam. Então é mais ou menos este o raciocínio de Jesus aqui. O homem que não crê em Cristo não crê porque não quer vir a Cristo. E o homem não quer vir a Cristo porque não ama a Deus. E repare como Jesus coloca, não tendes em vós o amor de Deus. Ele não diz, não amo a Deus. Eles não amam a Deus. Mas ele diz, não tendes em vós o amor de Deus. Eu creio que, como inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo João diz na sua primeira carta, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas é impossível o homem amar a Deus, a não ser que Deus mude o seu coração. Coloque esse amor bendito para que nós o amemos. E conheçamos verdadeiramente o amor, porque Deus é amor. E o amor veio e diz, eu separarei. João, cheio do Espírito Santo, falando de Jesus, diz que Ele vai separar o trigo da palha e lançará a palha no inferno. O amor verdadeiro condena. O amor verdadeiro, a base é Deus. Mas graças a Deus que Deus estendeu o seu amor para connosco. Então, a não ser que alguém seja quebrantado por este amor bendito de Deus, nascido do alto, transformado soberanamente por Deus em uma nova criatura, ninguém amará a Deus. Ninguém. Esta é a verdade. Trágica, dura. Eu vejo, não só os católicos, mas vejo muitos católicos no Facebook, pessoas que eu conheço, vamos estar todos juntos no céu quando alguém morre, está lá uma estrelinha. É mais fácil acreditar nisto. É mais fácil acreditarmos, no fim, reza-se umas missas do sétimo dia. Agora é mais difícil. O homem não quer acreditar que realmente nós estamos mortos em pecados e delitos, mortos espiritualmente. Se Deus não nos ressuscitar com Cristo, se Deus não nos der um novo coração, se o sangue de Cristo não nos purificar, não expiar cada um dos nossos pecados, ninguém irá para o céu. Eu quero citar, parafrasear, eu acho que nunca ouvi isto diretamente do Paulo Washer, mas o Hugo já falou isto várias vezes, eu quero parafrasear Paulo Washer, porque ele diz assim, faz a questão do homem não querer a Deus e não amar a Deus. E eu creio que é uma visão que ele dá ali, que de certa maneira, mostra de certa maneira a realidade. Ele diz, se nós pudéssemos entrar no inferno, abrir a porta e dizer assim, olha, venham, saiam daí, vocês podem sair. Mais ou menos assim ele diz, né? Saiam daí que vocês podem sair, venham para o céu, venham ter com Deus. Eu diz que eu ouvi o Hugo, ele fez isto muito bem, eu ouvi o Hugo dizer isto. Na verdade eu não devia estar a rir, devia estar a chorar, porque esta é a realidade. Esta é a tragédia do homem que está no inferno. Ele diz assim, sai daqui, não fales nesse nome, fecha a porta. Tal é a Bíblia não diz isto exatamente, mas diz. E como Paulo Washer foi censurado pelo Facebook por falar na total depravação do homem, que Jesus Cristo nos mostra aqui completamente. Ele foi censurado, um sermão no Facebook foi censurado, mas ele mostra bem que o homem não quer a Deus, de tal maneira que ele era capaz de sai daqui, deixa-me estar aqui, debaixo da ira de Deus, a sofrer eternamente. Então, irmãos, a gente tem que entender uma coisa. Ninguém vai estar no inferno porque Deus não o amou, porque Deus não o escolheu, ou porque o sacrifício de Jesus Cristo não foi suficiente para o salvar. Porque se Deus Pai quisesse, o sacrifício de Jesus salvaria todos os homens, bastava direcioná-lo também a eles. A Bíblia diz que Jesus morreu pela igreja. Não é? Mas se Deus quisesse, o sacrifício de Jesus daria para todos. Eu creio assim, irmãos. Mas ninguém vai estar no céu por causa disso. No céu não, no inferno por causa disso. Quem vai estar no inferno porque não quer a Deus, porque não ama a Deus, porque rejeita a Deus, porque odeia a Deus. Justamente no inferno. E se Deus venceu o nosso arbítrio, se Deus quis, porque Ele é todo poderoso, se Ele venceu o teu arbítrio, se Ele mudou o teu coração, ser grato. Porque se não fosse isso, tu estarias no inferno para sempre. E merecerias isso. Graças a Deus por Jesus Cristo, que pagou pelos nossos pecados. Todo aquele que crê para que
tenhamos vida e vida em abundância, já aqui e muito mais no céu. Jesus, mais à frente, no capítulo 8, ele esclarece esta mesma questão, dizendo assim: disse-lhe Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando eu profero mentira, falo do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem de entre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, porque não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. João 8, 42 a 47. Jesus está claramente a dizer: vocês são filhos do diabo. E eu, as primeiras vezes que eu li isto, não, são os fariseus que são filhos do diabo. Eu não sou. Não são todos. Não, nós nascemos assim. Nós nascemos filhos do diabo. Efésios 2, 1 a 3 diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem? Satanás. Entre os quais todos nós também antes andávamos. Éramos filhos do diabo igualmente. Nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos de ira, como os outros também. Mas porque Deus nos elegeu. Ele nos vivificou juntamente com Cristo, nos ressuscitou. E só por causa disso nós não vamos estar lá no inferno. E se nos abrissem a porta, dizer: sai daqui! Não. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Isto é duro. É um duro discurso, mas este discurso não é meu. É o discurso de Jesus. Isto é o discurso da Bíblia. E é o discurso que nós precisamos ouvir. E é o discurso que nós precisamos crer. Porque este Jesus que diz isto é o verdadeiro Jesus. Não há outro Jesus. E esta é a nossa realidade. Irmãos, Jesus continua e Ele diz, com o mesmo raciocínio: eu vim em nome do meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Jesus veio não em seu nome, não como agenda pessoal, como nós já falamos, não buscando a glória dos homens, não com o seu propósito pessoal de ser exaltado, como o homem naturalmente é. Não, mas Ele veio em nome do Pai, que eles diziam amar. Consta que estes homens, por causa de uma palavra no Antigo Testamento, em que diz qualquer coisa assim, eu não coloquei aqui, mas para colocar a palavra de Deus, eu creio que ali estava a falar de amarás ao Senhor teu Deus, todo o teu coração, alma, entendimento e força, para colocares na testeira, na testa e nas mãos. E estes homens inventaram uma caixinha, não sei exatamente onde é que eles andavam com a caixinha, e eles tinham tendência com essa palavra escrita. Eu creio que Deus, ali, quando diz isto para colocar na testa e na mão, está a dizer: coloquem na vossa mente, que esteja no vosso coração, que vocês pensem desta forma. Amem a Deus todo o coração, nas vossas ações, na vossa mão. Ajam desta forma. Amem a Deus todo o coração. Esta é a lei de Deus, mas essa lei nos condena. Essa lei nos aponta para Cristo. Mas estes homens, com a sua religião falsa exterior, aumentavam as coisas, faziam uma caixa muito grande para que as pessoas vissem que eles amarás o Senhor teu Deus. Diz que eles gostavam de orar na rua para todos verem, gostavam de ser chamados de mestres. E Jesus está a desmascará-los por completo. Eu não vim em meu próprio nome. Eu vim em nome do meu Pai e não me aceiteis. Se outro vier em seu próprio nome, esse aceitareis. Porquê? Porque se outro vier em seu nome, e muitos, mesmo depois de Jesus, levantaram-se homens a dizerem que era Cristo, e um deles até trouxe a destruição, entre aspas, Deus assim trouxe a destruição através daquele homem a Jerusalém, que se fez passar de Cristo. Creio que o próprio sumo sacerdote proclamou: não, este é o Cristo, mas vem em seu próprio nome. E o homem tem sempre tendência. Naturalmente o homem abraça os falsos profetas, abraça as falsas doutrinas, balelas, tretas, parafraseando o pastor Tito há pouco tempo. Há pouco tempo não, é que eu vi há pouco tempo novamente no YouTube o sermão. Patetices, que as pessoas creem como aromaterapia, fototerapia. Há também aquela do segredo. Se tu pensares positivamente, isso vai-te acontecer. Balelas, tretas, mas o homem... E há muita escolha. O homem tem tendência a abraçar isso, a abraçar falsos profetas. Homens que falam: não, se tu vieres a Deus, se tu adorares a Deus, vais ser abençoado, vais ter a tua vitória. Eu ouvi isto muitas vezes. A tua vitória, o teu plano, aquilo que é em teu nome. Se alguém vier em seu próprio nome, segundo o coração dos homens caídos, a esse aceitareis. O homem é assim. As falsas doutrinas. O homem facilmente aceita. Não aceita essa, é ridículo, mas aceita a outra, que é mais de acordo com a sua concupiscência. Como Paulo diz a Timóteo: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas.
mas a verdade factual, os verdadeiros profetas, a verdade absoluta que é revelada nas Escrituras. Não, essa o homem não quer aceitar. Naturalmente o homem não aceita. Pois essa verdade lhes diz aquilo que eles não querem admitir. Aquilo que é a nossa própria consciência, que é, nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus, e a lei de Deus está impressa em nosso coração o suficiente, apesar de pecadores, para nos condenar e nos fazer ver o que é certo e o que é errado. Por isso é que todo homem, até o que se diz a Deus, tem uma moral. Isto é certo, isto é errado. Todo homem é assim. A própria história humana nos mostra a realidade, que nós somos totalmente depravados, totalmente caídos. Os jornais que nós ligarmos nos mostram isto. E a verdade absoluta nos diz isto que o homem não quer ouvir. E que nos diz que nós necessitamos de um Salvador omnipotente e soberano. E esse Salvador é Jesus Cristo. Como podeis vós crer? Recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus. Ele continua dizendo no versículo 44. Ele faz então uma pergunta retórica que mostra que o homem não pode crer. É impossível o homem crer enquanto busca a honra uns dos outros, enquanto recebe honra uns dos outros. E o homem naturalmente é assim. O homem busca a honra dos outros homens. Nós naturalmente somos assim. E enquanto o homem viver desejando a honra dos outros e não desejar a honra que vem de Deus, o homem não pode crer. Porque nós, para crermos em Deus, a primeira das bem-aventuranças que Jesus mostra, a primeira condição para que o homem crê em Deus é ser pobre de espírito. Martin Lloyd-Jones explana de maneira maravilhosa sobre isto. Para nós crermos, irmãos, nós temos que admitir que nós somos como a palavra pobre de espírito significa um mendigo que não tem nada. Nada. Não é que tem falta de algumas coisas, não tem nada. E nós temos que admitir que somos mendigos espirituais, que não temos nada, nem capacidade de nos arrependermos. Não temos em nós nada de bom. Como Paulo diz, em mim mesmo não há nada de bom. Temos que admitir que não podemos fazer nada para sermos salvos. Que dependemos de Deus até para nos voltarmos para Ele. Mas quando nós já estamos a reconhecer isso, é porque Deus já está a operar em nós. Mas aceitar esta verdade afasta a honra dos homens. O homem foge desta verdade. O homem quer fazer um nome para si mesmo. E então automaticamente a honra que vem dos homens anula a honra que vem só de Deus. E a honra que vem só de Deus nos afasta da honra que vem só dos homens. Irmãos, eu quero falar um pouco sobre essa honra que vem de Deus. Essa honra que, se nós a buscarmos, nos faz dizer como um hino antigo que diz: nada nas minhas mãos eu trago, somente à tua cruz me agarro. Essa honra nos diz assim, eu vou ler. Essa honra que vem de Deus diz: eu escrevi o teu nome no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Há honra maior que esta. Eu dei o meu filho para morrer por ti. Eu te adotei como meu filho e te vesti com a justiça do meu filho amado, em quem estou totalmente satisfeito. Eu te amo como amei a ele. Eu estou totalmente satisfeito contigo. Tu és meu e nada te pode separar do meu amor que tens em Cristo Jesus. Por que é que o homem busca a honra que vem do homem, não a honra que vem de Deus? Senão pelas razões que Jesus diz. Buscar a honra que vem de Deus, então, só ela nos pode valer de sermos envoltos nesta mentalidade humana. Porque nós ainda como pecadores somos propensos a isso. E precisamos, irmãos, como cristãos, ainda mais, buscar a honra que vem só de Deus. Então Jesus, depois de se revelar como igual a Deus, de revelar a verdade a estes homens sobre eles mesmos, dar estas razões, ele antecipa então o julgamento futuro que, caso estes homens não creiam nele, sofrerão. Ele diz assim no versículo 45, 46 e 47. Estamos perto do fim. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, crerias em mim. Porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então, julgamento, irmão, juízo final. Algo que o homem não teme, não pensa nisso, que é uma estupidez, porque nós sabemos que vamos morrer. E todo o homem, como a palavra de Deus diz, tem a eternidade escrita no seu coração. O homem se ilude pensando, não, quando for o juízo final, eu vou para o céu. Deus sabe que eu fiz umas coisinhas mais, mas Deus é bom. Deus perdoa. A bondade que o homem caído tem de Deus é uma bondade irreal, que não faz sentido. Se Deus é bom, Deus tem que punir o mal. Por isso é que só é salvo aquele que crê que Jesus Cristo morreu por ele. Aquele que crê que Jesus expiou os seus pecados. Aqueles por quem Cristo morreu. Aqueles por quem está pago o sacrifício. Porque não pode entrar pecado na presença de Deus. Mas Ele nos vestiu com a sua justiça.
Cristo realmente é a propiciação pelos nossos pecados. E Jesus fala no julgamento. Ele já lhes havia dito que Ele é o juiz dos vivos e dos mortos, pois Deus o Pai deu ao Filho todo o juízo. Mas agora Ele diz, então, que espanto estes homens terão, que o acusador será Moisés em quem eles diziam crer, em quem eles diziam esperar. E nós sabemos que devemos saber que o homem é julgado segundo a luz que lhe é concedida. E Romanos 2, 14, 23 fala um pouco sobre isto. Quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não têm deles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Isto é aquilo que eu dizia há pouco sobre que nós temos naturalmente a lei de Deus o suficientemente escrita em nossos corações para nos condenar. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Lá está, Jesus, que é o Salvador, também será o juiz. Eis que tu tens por sobrenome judeu. Podemos agora pensar nestes homens. E repousas na lei e te glorias em Deus. E sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei. E confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas ao outro, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégios. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Então estes homens diziam-se seguidores de Moisés, mas não criam verdadeiramente nas palavras que Moisés lhes dizia. Que Moisés escreveu dele. Se cresces em Moisés, crerias em mim, porque de mim escreveu ele. Irmãos, o julgamento destes homens será muito maior do que, por exemplo, um índio que nunca ouviu falar na Bíblia. Mas esse índio também será julgado, segundo a luz que lhe é concedida. E nós também devemos temer, porque nós podemos conhecer a palavra de Deus. Podemos conhecer o Evangelho, mas se nós não queremos verdadeiramente que Jesus é o Cristo, mais valia nós nunca termos ouvido o Evangelho, porque a nossa condenação será maior. Conforme Paulo diz, a própria criação e a nossa consciência tornam-nos indesculpáveis. E Romanos 1, 18 a 21... diz assim, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos desvaneceram, em seu coração insensato se obscureceu. Então, mesmo os que não conhecem a lei, conhecem a Deus o suficiente para serem condenados, para que não tenham desculpa. Mas estes homens conheciam também a lei de Deus. Então, este julgamento, o julgamento sobre eles será maior, sobre aqueles que conhecem a palavra de Deus, ainda que intelectualmente, apenas será maior do que aquele que não conhece. O último versículo diz assim, mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? E nós vemos aqui o sola scriptura, a autoridade suprema das Escrituras. Antigo Testamento e Novo Testamento a ser exaltada por Jesus. Porque, reparemos, irmãos, os escritos de Moisés, como Jesus disse, se não credes nos seus escritos, os escritos de Moisés, no Antigo Testamento, e as palavras, e as minhas palavras, as palavras de Jesus são o Novo Testamento, que ainda viria a ser escrito, como crereis nas minhas palavras? E nós vemos assim, que aqueles que dizem ser cristãos, há muitos que dizem ser cristãos, eu não creio em Deus no Antigo Testamento, não posso aceitar. Não. Esse Deus não. Eu creio num Deus de amor, Jesus Cristo. Deus do Antigo Testamento não. Como se eles fossem deuses diferentes. Ou manifestações diferentes do mesmo Deus. Estes homens, irmãos, eles não passam de incrédulos que se auto-iludem que são cristãos. E segundo estas palavras de Jesus, não se pode crer nele sem antes crer em Moisés e seus escritos. Porque Moisés escreveu dele. Porque a lei é como um aio que nos leva a Cristo, diz Paulo aos Gálatas, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então, para crer em Jesus Cristo, primeiro temos que crer na queda sobre que Moisés escreveu, na queda de Adão e Eva, na total depravação do homem, que o homem necessita de um Salvador, que esse Salvador é Jesus Cristo, e segundo Jesus, os escritos do Antigo Testamento bastam para ver Jesus, quanto mais agora toda a revelação da palavra que está completa. Não é? Isso deve-nos fazer pensar como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação, como dizem Hebreus. Jesus é então o cumprimento da antiga aliança, a promessa da salvação, prometida logo após a queda do homem. É o profeta profetizado por Moisés em Deuteronômio 18:15.
É o Cristo do qual a lei nos faz depender, pois ela nos condena. Ele veio cumprir a lei e nos libertar da maldição da lei. Ele é a palavra de Deus, como diz em Apocalipse. Ele é o alfa e o ômega, a causa e o objetivo, o princípio e o fim. Dele e por ele e para ele são todas as coisas. Ele é a revelação do Pai. E vamos então concluir, irmãos. Os testemunhos que o Pai deu de Jesus são suficientes. É isto que Jesus nos ensina aqui. João Batista, o testemunho de João Batista, os milagres de Jesus que foram testemunhados, nem os próprios judeus negaram estes milagres, são suficientes, e as Sagradas Escrituras. O homem não crê não por falta de testemunhos ou de credibilidade desses testemunhos, mas porque o homem não quer a Deus, não ama a Deus e não busca a honra que vem só de Deus. Antes vive na busca de honras caídas dos homens. O homem é inimigo de Deus, está morto em pecados e delitos e é cativo de Satanás. O homem é incrédulo naturalmente e ele será responsabilizado por isso. E a não ser que pela graça de Deus, o homem crê em Jesus Cristo, a não ser que ele nasça de novo, reconheça a sua miserável condição de rebeldia e inimizade contra Deus, a não ser que ele se arrependa e crê em Jesus Cristo, o homem perecerá para sempre e justamente no inferno. Então nós devemos perguntar: queremos nós nos testemunhos que o Pai deu do Filho? Temos que crer, irmãos. Queremos nós no Pai e naquele que Ele enviou? Porque Ele disse que aquele que crê nele, não crê nele, mas naquele que o enviou. Honramos nós o Filho de Deus, honrando assim também o Pai? Ou o nosso cristianismo é um cristianismo: Deus, mas Cristo não conta. Cristo, é Cristo. A Bíblia fala em Cristo, mas não é Cristo o centro, não é Cristo o Cordeiro de Deus, não é Cristo o nosso Salvador. Não é Cristo para nós, como Paulo diz, tudo o que eu quero. Eu tenho tudo por perda e considero como esterco, como refúgio, como lixo, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Não tendo a minha justiça que vem da lei, mas pela fé. Para quê? Para conhecê-lo. E à virtude da sua ressurreição e à comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Honramos nós o Filho de Deus para que o Pai seja honrado? Ou dizemos: não, eu acredito em Deus, eu honro a Deus, mas Cristo não é o centro. Nós precisamos perguntar isso a nós mesmos. Estamos nós buscando a honra que vem só de Deus ou ainda buscamos a honra que vem dos homens? E eu creio que isto é uma luta. Se não é em todos os cristãos, em muitos é. Em mim é. Nós ainda temos tendência em buscar a honra que vem dos homens. Deus me livre, mas é possível eu estar aqui e desejar mais ser honrado, desejar que bem que pregou, um sermão tão bom, do que desejar que Deus seja glorificado, do que desejar que Deus opere pela sua palavra na salvação de vidas, na edificação dos irmãos. Deus nos livre disso. A palavra de Deus é sobretudo para os cristãos, é para os eleitos de Deus, ela também condena os outros, é para trazer à salvação o povo de Deus, mas sempre para edificar a igreja, para santificar a igreja. E nós não podemos pensar: esta palavra é só para se tiver aqui alguém que não crê em Jesus Cristo. Não, esta palavra é para todos nós. E se houver aqui alguém que julgava crer, mas não crê, se há aqui alguém que não crê no Filho de Deus, bem, só tem algo a fazer. É reconhecer a sua condição. Reconhece a tua condição, a tua dureza, a tua inimizade e a tua extrema e urgente necessidade de graça. Reconhece a tua total dependência dele, humilha-te, clama por graça, por misericórdia, volta-te para ele, volta-te para Cristo, invoca o seu santo nome, invoca-o em verdade e serás salvo. Vai a ele, crê nele, rende-te a ele e terás a vida eterna, porque como ele mesmo disse, e é impossível que ele minta, o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Amém, irmãos?